É isso mesmo que você leu no título. Nós vamos discutir hoje se o Messi ainda é o melhor do mundo, porque a torcida do PSG tem vaiado o argentino campeão da Copa com a seleção, mas que mais uma vez não conseguiu levar o Paris Saint-Germain adiante na Liga dos Campeões da Europa. Rotas da Bola tá começando, vinheta vem com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Rotas da Bola chega ao episódio 76, 28º episódio em vídeo, também no YouTube de O Tempo. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o editor O Tempo Esportes, Fred Jota, para falarmos de Lionel Messi, Fred. Um abraço, tudo bem? Um abraço, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Gostou das comemorações na Argentina? O Messi, se esse episódio for chegar aos amigos argentinos, você já sabe o que vai acontecer com a sua rede social, né? O Messi vai inundar o seu Twitter. Exatamente. Ou os messiânicos. A igreja maradoniana, ela segue firme e forte ainda? Segue firme e forte, mas tem ao lado um grande templo sendo construído, né? Enorme, eu diria. Viu? É, enorme. com certeza. E, aliás, super justo, inclusive, a homenagem, ou as homenagens feitas a Lionel Messi. Ele merecia isso. Com certeza. Mas o futebol é ingrato, né? Muito. Nós estamos poucos meses depois discutindo se o cara é o melhor. Um dia é ovacionado no restaurante em Buenos Aires, no outro é vaiado em Paris, jogando francesão, né? Assim é a vida do futebolista. Bom, o Messi vai completar 36 anos agora em junho e no dia 30, poucos dias, né, depois de completar os 36 anos, vai terminar o contrato com o Paris Saint-Germain. Chegou em 2021 num projeto muito ousado, muita gente duvidava que ele um dia pudesse sair do Barcelona. Não só saiu, como tem tentado, né, levar o PSG a um outro patamar. Só que agora o Messi está enrolando a renovação porque ele quer garantias esportivas. Então, vamos começar esse assunto sobre o contexto atual, né? Como é que está o futebol do Messi hoje no clube? Como é que a gente pode enxergar o futuro do Messi? Lembrando que a gente está falando isso aqui 3 meses depois, né, 4 meses depois ele conquistar o maior título da carreira, um dos maiores títulos da história, volta com a seleção da Argentina a ser campeão de Copa do Mundo, Fred. Quando a gente pensa no contexto PSG, Pedro, e ele fala de garantias esportivas, é que o Paris Saint-Germain não é um atrativo. Não tem nada de garantia esportiva no PSG hoje. Não tem garantia. Você já falou no início da sua fala, francesão. Francesão é sem graça pra caramba. É muito sem graça. O projeto esportivo do Paris Saint-Germain é um só. É ganhar a Champions League. Ponto. E já não deu. Já tá fora. Acabou. Falamos disso 500 vezes, a gente não vai trazer a balança aqui pra pesar a camisa do Bayern e a camisa do Paris Saint-Germain. Acabou. Tá fora. Quem sabe ano que vem e olha lá. Qual que é o projeto esportivo do Paris Saint-Germain? Contratar mais umas 4, 5 estrelas e tentar na marra ganhar de novo a Champions League? Vai dar liga? Vai contratar um técnico que faça funcionar? Fica difícil usar esse argumento depois de tantas tentativas que deram errado, né? Talvez daqui a algum tempo a gente vai poder comparar, né? Uhum. Eu lembro desse, quando a gente fala Mbappé, Messi e Neymar, eu lembro dos galácticos do Real Madrid que não conquistaram a Champions League. Colocou todo mundo lá, né? Colocou a turma toda no balaio, junto. Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, alguns aí ganharam antes, mas essa turma toda junto não ganhou. É uma comparação, pelo amor de Deus, não estou comparando Real Madrid com o Paris Saint-Germain, tá? Mas quando juntou a turma toda, não foi o suficiente para vencer. Sérgio Ramos novinho, tinha uma galera, não venceu. Não dá para comparar um com o outro, a história é diferente. O Paris Saint-Germain entra ano, sai ano, já entrando com 3 títulos na sacola, ou 4, né? Campeão francês, campeão da Copa da França, campeão da Copa da Liga, campeão da Supercopa da França. Então, beleza. Tá. Ok. Isso é atrativo. Tanto que a gente vê algumas derrotas do Paris Saint-Germain que, assim, nitidamente é uma falta de um algo mais. Pode até que perca o campeonato francês, mas por um total desinteresse. E, repito o que eu falei em outras edições nossas aqui, Pedro. O nível de disputa não é motivante para o jogador. O fato de já entrar com esse favoritismo todo e tudo que cerca
não é aquela coisa, nossa, vamos lá. Isso parece papo de torcedor, né? O torcedor fala, pô, o time não tem raça, não tem vontade. Claro que é generalizar, porque eu não acho que tem jogador, tem time que entra em campo e não tem vontade, não tem raça. Eu não acho nada disso. É um modo de dizer. A expectativa, assim, é essa, vai chegar lá, vai ganhar o campeonato francês assim, e tal. E o reflexo pra mim, que a gente já falou, é que eles não são testados, Pedro. O Marquinhos é um baita zagueiro, mas ele não é testado em 80% dos jogos que ele faz na temporada. É. Então, Fica muito complicado realmente dizer, né? O Messi tem números muito melhores antes da Copa do que depois dela, Fred. Você acha que houve um relaxamento, houve um cansaço mesmo, né? Do desgaste da idade e de jogar uma Copa do Mundo como foi no Catar? pode ser um pacote, porque tem empolgação da Copa, né? Que joga lá no clima que você depois dá uma baixada. Eliminação da Champions League. Final de temporada. Estamos na segunda metade da temporada, sendo que no meio da temporada teve a Copa. É meio que natural. Mas com lampejos, tá? Interessantes. Alguns golaços, algumas jogadas bonitas, assistências, como ele sempre fez. Mas a gente vai falar um dia assim, o Messi do PSG? Não, né? Não, é o Messi da Argentina e principalmente o Messi do Barcelona, né? Foram os momentos mais marcantes. Agora, eu tenho a sensação de que o PSG conseguiu, até certo ponto, com a chegada do Messi, concluir um projeto de imagem, um projeto de marketing que engloba trazer para o seu clube um outro patamar de jogador. Porque quando contrata o Neymar, o Paris Saint-Germain dá um passo rumo a esse nível de estrelas que é muito restrito. E aí, quando contrata o Mbappé, o Paris Saint-Germain mostra que vai investir no futuro também do futebol francês. Então já tinha ali dois perfis muito claros de contratações. Hoje eu acho que dá para dizer que o elenco é formado majoritariamente por peças que vêm desses dois pilares. São alguns jovens jogadores, Paris Saint-Germain está agora com alguns jovens jogadores, mas já tinha jogadores mais renomados que ele foi buscar no mercado internacional pelo poderio financeiro que tinha e o afrouxamento de algumas regras financeiras. Mas quando contrata o Messi, o Paris Saint-Germain quebra todas as regras e passa a entrar num hall de clubes que tem o Messi. E a partir daquele momento, eu acho que a conclusão que eu falo desse projeto é que o Paris Saint-Germain vai às capas de tudo enquanto é jornal, vai a todas as páginas esportivas do mundo e passa a ser o time das crianças de vez, né? Ele reunia ali 3 perfis de ídolos ideais para qualquer pessoa que está começando a acompanhar o futebol internacional, principalmente tendo em vista, né, que para além da Europa, ele vai ao mundo com esses dois sul-americanos, o Neymar e o Messi. Só que a contramão dessa via não foi legal, né? O que o Paris Saint-Germain ganhou com o Messi, ele gasta, ele dá um salário estratosférico, mas o Messi não recebe de volta. A gente fala, pô, o Paris Saint-Germain de novo, nem com o Messi conseguiu ir pra frente e ganhar uma Liga dos Campeões. Mas o que o Messi ganhou indo pro PSG, Fred? Eu acho que quando eu faço a pergunta, o Messi do PSG, eu acho que já é uma resposta. Pois é. Nenhuma identificação, uma história de um garoto argentino totalmente identificado com o Barcelona, que é uma marca que não dá para comparar com o Paris Saint-Germain. Ele vai para um clube que não dá aquele desafio esportivo no nível que ele merece. A cidade não dá o calor que ele merece. Paris é uma coisa maravilhosa, mas o Barcelona é mais... Nós não estamos nem falando de calor. Né? Não, temperatura, calor não. humano, calor da torcida. É diferente, são perfis diferentes. Ele já chega com uma cobrança muito grande, como se chegasse
era suficiente para ele se transformar o Paris Saint-Germain num outro patamar. E o clube, sim, coloca várias peças ao redor dele, peças caras, peças que já chegam também impressionados. Donnarumma é novo, mas chegou cobrado. Mbappé é novo, chegou cobrado. Sérgio Ramos é veterano, chegou cobrado. Então tem um clima de assim, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E com tudo que envolve o Paris Saint-Germain. Tem clube santo nesse mundo? Talvez não. Mas o fato do patrocínio, do Qatar sempre gerar o fair play financeiro que é rasgado todo dia, isso sempre cria um clima ao redor do Paris Saint-Germain. Isso é bom pro Messi? Não é. Realmente. Era lindo no Barcelona. O Barcelona tinha o Qatar também lá, tá? Mas É verdade. só falando que é lindo, maravilhoso, não. Mas isso tudo traz. Inclusive, ele sai do Barcelona por causa de um desgaste relacionado a como o Barcelona tratava o seu futebol naquele momento, né? Porque já vinha de algum tempo, mas enfim, eu acho que até certo ponto o Paris Saint-Germain, fora de campo, conseguiu o que queria em relação à contratação de um cara como o Messi. E o futuro dele, Fred? Agora começam as especulações, né? A gente sabe que o Messi tem mercado ainda no futebol europeu. Imaginamos que ele ainda tem há alguns anos, né? Acho que a gente é unânime no mundo em pensar que ainda não está na hora do Messi se aposentar. Mas qual seria o futuro ideal para o Messi? Vou começar falando sobre um possível retorno ao Barcelona, que é especulado, mas que os próprios dirigentes no Barça já tentam meio que conter a euforia da torcida. O Barça recentemente passou por um processo de antecipar parte de cotas de 25 anos dos direitos de transmissão para poder ter um time competitivo de novo. E agora está chegando a esse time competitivo, né? Tá um pouco mais encaixado, mas ao mesmo tempo tem um treinador que tem uma ligação muito forte com o Messi, inclusive ligação mesmo, né? Que já ligou para o Messi algumas vezes nos últimos meses, conforme algumas fontes já revelaram na Europa. Sobre essa volta ao Barcelona, eu acho que faria sentido se o Messi não pensa mais em jogar tipo mais 2, 3 anos. Porque é um perfil diferente e ainda assim me parece ser o ideal para ele fechar o ciclo no futebol da Europa. Acho que ele ainda teria condições. O espanhol não é um grandioso desafio físico e o Messi teria a responsabilidade de carregar o Barcelona o mais distante possível que conseguisse na próxima Champions League. Sem obrigação de ganhar. Sem obrigação de ganhar. E outra coisa, né? É importante ter o coração quentinho, né, Pedro? Com certeza. Legal, né? E eu acho que ele teria o coração quente jogando em casa. Seria uma saída e tanto. Não sei quanto tempo o Messi vai jogar. Nunca teve uma lesão que me impediu de jogar meses, por exemplo. Na verdade, tem 2 caminhos, em tese, emocionais. O Barcelona, ótimo para o Xavi, ótimo para a cidade, ótimo para o clube, ótimo para as referências que ele pode passar para a turma que está chegando lá, está tentando entender o que é num período meio confuso do Barcelona. E, como eu falei, sem o peso, eu tenho que ganhar a Champions League, não tem, já fez tudo que tinha que fazer. Ou 4. Beleza. 3 como protagonista completo. Vai jogar na Argentina? Vai ter, assim, é o mundo dando uma volta muito maluca. Ele vai jogar um ano no Nils para falar que ele jogou no Nils e tá tudo certo, vai viver em Rosário. Ele tá afim de viver em Rosário. Vai ser um deus na Argentina. É um deus na Argentina e vai ser idolatrado como um deus nas ruas da Argentina, né? É uma coisa maravilhosa. Imagina o Messi jogando na Libertadores. Que não é o caso do Nils nesta temporada, né? Mas classificar primeiro. São os 2 caminhos do coração. Inclusive, esses caminhos podem ser acoplados um ao outro. Uhum. Fechar meu ciclo aqui na Europa, eu vou
parar com o Barcelona, volto pro Nils, fecho na Argentina e fechou. Tá maravilhoso. E seria um cenário super bonitinho. Para mim, se fechar assim, eu vou falar assim, o Messi teve só um deslize na escolha de um clube que foi jogar no Paris Saint-Germain, porque o resto era muito, muito bacana o que cercou ele. Não vejo o Messi, mas já decepcionei isso com outros jogadores, inventando um caminho ali pro Oriente Médio. E aí eu perderia pontos na escala CR7 para mim, viu, Pedro? Na escala CR7 é ótimo, porque tem se especulado bastante, né, em relação ao futuro do Messi, essa possibilidade dele ir jogar na Arábia Saudita, tomar o mesmo caminho que tomou o Cristiano Ronaldo. Também não vejo, viu, Fred? Pela competitividade, acho até que o Messi talvez possa pesar, né, o desafio esportivo que o Barcelona ou o Newell's possam propor para ele, por conta do momento que esses dois clubes estão vivendo, mas não é uma coisa para ontem talvez voltar para a América do Sul. Agora, jogar na Arábia Saudita representaria também, ao mesmo tempo, um reforço na ideia de que o país está desenvolvendo futebol e pretende sediar uma Copa do Mundo, que o restante, acho que 95% do mundo talvez seja contra, mas que vai acontecer. Mas os 5% outros têm a caneta nas mãos, né? E as malas prontas para receberem o dinheiro. Só que, nesse ponto, eu acho que talvez não seja o perfil do Messi, né? Ele não é uma super estrela como o Cristiano Ronaldo no sentido de exposição. O Messi não está o tempo inteiro na mídia. O Messi é um pouco diferente, o que me faz acreditar que talvez ele não vá tomar esse caminho. Eu até te pergunto, se o campeonato francês, a gente vê lá o Messi e tal, cumpridor de suas funções, profissional e tal, mas tá lá jogando no campeonato francês, imagina na Arábia Saudita. A motivação, não né? Tem, assim, tem. O cara ganhou 4 Champions League, Pedro. O cara é adorado por um dos maiores clubes do mundo que coloca 100 mil no estádio toda vez para ver o cara jogar, para ser literalmente ovacionado o tempo inteiro. O cara pega na bola e é outra história. Se o Ronaldinho Gaúcho deu uma mexida na história do Barcelona, mudou a rota, o Messi levou essa rota para um outro patamar. Nunca mais foi o mesmo depois disso. O cara vai caçar na Arábia Saudita, assim, cara. O Cristiano Ronaldo tá lá empilhando números e tal, mas assim, é tão pouco expressivo pro que o Cristiano Ronaldo significa. Será que o Messi quer essa mesma coisa? Toparia fazer a mesma coisa? Sabe? Eu acho que não. Mas eu torço para que não. Mais torço do que acho também, né? Porque o fator financeiro, obviamente, conta demais, né? É um caminhão realmente de dinheiro e é o único lugar que vai oferecer ainda esse caminhão de dinheiro para o Messi. Se a gente falou de regras financeiras aqui, né? Ali não tem. Ali é tudo liberado. Vai chegar lá, Antonella, você quer passar um tempo no Oriente Médio? Assim, ele é um cara muito ligado à família, né, Pedro? Demais. E a Antonella tem essa relação familiar muito legal, uma relação longa que eles têm. Eu penso muito nisso, eu estou citando o nome dela, exatamente para pensar que ele pode agir mais com o coração mesmo. Eu acho que a tendência da decisão é passar muito pelo coração, como a gente já falou aqui. Agora, Messi seleção. O Messi campeão da Copa, o Messi capitão da seleção da Argentina. Qual é o contexto hoje e o quanto essa decisão impactaria no futuro da seleção argentina? Porque se vai para a Arábia Saudita, se vai para um desafio esportivo tão mais distante, que argumento teríamos, né, para sustentar que o Messi, aos 36 anos, pode continuar com a seleção da Argentina? Pode disputar mais uma Copa América, por exemplo. Copa do Mundo acho que já não precisa mais. Mas que motivação teria
o jogador que hoje está começando na seleção da Argentina, a seleção da Argentina que está se renovando, ou o próprio Scaloni tendo em vista essa situação. O Cristiano Ronaldo foi convocado pelo Martínez e fez gol e tal, nas eliminatórias da Copa, mas não tem perspectiva nenhuma, é um futuro completamente obscuro para a seleção de Portugal em relação ao Cristiano. E vimos como isso terminou na Copa do Mundo, né? É diferente fazer gol na eliminatória da Eurocopa com adversários mais fracos. É diferente a pressão de uma Copa do Mundo, é diferente a pressão de uma final de Eurocopa. Assim como é diferente o amistoso lá com o Curaçao, né, e Panamá e outras festividades da seleção da Argentina. O Messi é uma figura de referência na seleção. Acho que ele pode ser importantíssimo num processo de transição. Receber a turma nova mesmo, Pedro. Ó, deixa eu explicar como é que funciona aqui. Vai ganhar a Copa, tô tranquilo. Jogo mais que o Maradona, tô brincando. Ele pode falar o que ele quiser. Ele tá com o rei na barriga, ele tá tranquilíssimo. E ele pode ser uma pessoa decisiva no processo de transição para outra Copa. Copa América, será que ele tem essa vontade toda de jogar mais uma Copa América? De repente se expor a uma Copa América? Porque, na minha opinião, é um torneio muito repetitivo e como tem poucas seleções, acaba que é muito semelhante o tempo inteiro. Ele tinha que tentar ganhar uma. Ganhou da melhor maneira possível no Maracanã, em cima do Brasil, ótimo. Mas assim, ele tá com esse status do rei na barriga. Com toda a humildade que ele tem. Vai jogar a Copa América? Cara, é assim? Não sei se precisa. Precisa não. Não precisa. Mas acho que ele é um jogador importante nesse processo. A gente sempre vai comparar, né, o Cristiano Ronaldo e o Messi. O Cristiano Ronaldo ele tem essa mesma função, 2 anos mais velho, num processo que o Martínez está chegando, é um técnico estrangeiro, em Portugal ele tem que... Peraí, deixa eu trazer esse cara aqui para perto e tal. E tem que aguentar a marra também, que é diferente. Então o processo ali é um pouquinho diferente. O Messi é um processo mais tranquilo. É um processo mais bacana mesmo, de referência e tal. Não é uma coisa tão egocêntrica. O Messi não vai querer bater todos os pênaltis, todas as faltas, vai querer aparecer em tudo quanto é lance. Ele vai ser um cara importante. Porque a gente não sabe mesmo como vai ser a seleção da Argentina. E com todo respeito, tem vários... Quando a gente vai falar com todo respeito, já vai vir alguma coisa depois, né? A Argentina tem vários jogadores bons, concorda? Claro. Tira o Messi do time. Não é que ficam menos, mas é que muda muito a cara, realmente. É um time, ok, é um normal. Com o Messi, a Argentina cresce, vai ganhar do Brasil lá no Maracanã na Copa América, vai encarar a França, vai tentar outros desafios. Sem o Messi, vai ser super aplicada, vai guerrear, vai brigar, vai jogar bola. Mas pode perder para a Suíça, pode se enrolar no Chile, na América do Sul. É diferente. É muito diferente. Por isso eu acho que ele é importante no processo, mas sem essa necessidade de encarar uma competição. Talvez não precisa. Encerra na boa. Até porque eu não vejo ele com esse desespero. Não, tem o quê? Eu acho que ele não tem que nada. Ainda mais agora. Agora vai descansar, vai. E sem o Messi, quem é o melhor do mundo hoje? Se não é o Messi, se o Messi está sendo vaiado pela torcida do PSG, o Messi é detentor do título oficial da FIFA, né? Do The Best, foi o melhor do mundo. Não é o Benzema que é o balão de ouro, a bola de ouro, né? Da France Football. Até não porque do Ballon d'Or pra cá, lesão, falta na Copa. Não é. É o Mbappé? É um candidato. É um grande candidato. Difícil, né? Difícil. Você vê que tem gente vaiando aí de barriga cheia, né? Tem muita gente vaiando de barriga cheia. Agora, nós temos perfis diferentes, né?
porque o futebol vem muito equilibrado, e na Europa principalmente, alguns grandes jogadores lesionados e outros passando por momentos mais instáveis, como o caso do Vini, por exemplo. O Vinícius Júnior chegou a ser cotado, né, para estar na lista, né, chegou a ser nomeado, mas o Rashford, por exemplo, do Manchester United, ele vem de um período em que na Copa do Mundo talvez tenha sido até subutilizado, né, não foi tão importante Era assim reserva. na seleção, era um reserva, mas da Copa para cá é o cara que faz gols mais regularmente, é o cara que está sendo a figura, né, caracteriza uma recuperação do Manchester United na temporada, mas ao mesmo tempo tem um nível de exigência menor em relação ao torneio continental, né? Ele joga a Liga Europa. O que o Rashford é o que todo grande time precisa ter um cara. O cara decisivo. Fez gol em final da Copa da Liga, faz gol, ótima fase. Assim como tem outros jogadores num patamar Rashford que também são importantes em várias situações. Só que oscilaram muito pós-Copa. O Mbappé, por exemplo, não perde os momentos individualistas dele. Então, é difícil a gente cravar assim, não, é o Mbappé. Até porque o Mbappé falhou na Champions League também. Exatamente, aí. O Rashford não joga Champions League. O Kane faz gol todo santo dia, carrega um time nas costas, já virou o maior artilheiro da seleção, do Tottenham. Mas o conjunto, não, o circo tá pegando fogo do lado dele, por sinal. Não vai ganhar título. O Salah, que tem momentos de grandeza incrível, encalacrado lá no meio da tabela, sem competição europeia, difícil de cravar também. Thomas Müller. Esse nunca foi o craque na essência da palavra, mas é um jogador que eu gostaria de ter no meu time. Extremamente eficiente, claro. Um jogador que faz gol, um jogador que defende, um jogador tático, melhor jogador do mundo. Não é a melhor temporada do Bayern. Imagina do Thomas Müller. Imagina do Thomas Müller. O Lewandowski não classificou nem na Liga Europa. É difícil. Essa coroa, ela tá meio... porque o paralelo, ele é muito próximo, né, do coletivo com o individual. De até onde o individual consegue levar o coletivo também, né? Aí eu te pergunto, quem tá na Champions League que tem um jogador fora de série na temporada? Haaland. É o Haaland, é o City. Sim. Esse cara é um, sei lá, nem como classificar esse sujeito. Bom, veloz, chuta com as duas, cabeceia, sei lá, o cara tem uma média de gol superior a 1 por jogo, na Premier League, o cara é um fenômeno. A temporada inteira, por regularidade, dá pro Haaland entrar pelo menos na disputa. Uhum. Lembrando que essa temporada pode terminar com o Arsenal campeão da Premier League, o City ganhar no máximo a Copa da Inglaterra na Inglaterra e dançar na Champions League. Então pode ser que fez milhões de gols, brilhou, mas não ganhou nada. Nada, né, assim, não ganhou a Champions League. É o Haaland. Quem sobrou na Champions League que tem esse perfil? Pra mim é o Haaland. Sim. Vinícius Júnior abaixo, Benzema abaixo, Modric não é mais o mesmo, o Courtois acho que não é o caso. Tô pensando em personagens aqui que... Não, muito difícil. Eu acho que os outros times têm os seus craques, mas estão bem abaixo desse nível que a gente está falando, né? Talvez o Osimhen. Mas não é ainda esse cara. Ainda não... O Napoli é muito mais um conjunto que funciona muito bem, com destaques. Esse é um deles, mas... Eu ainda colocaria um outro nome nesse pacote, que eu acho que está num nível muito próximo assim, de individualidade e genialidade na temporada, nas temporadas anteriores também, mas é um cara regular que teve um momento de dificuldade como o seu time teve, que é o De Bruyne, que é quem serve o Haaland. Eu acho que o Kevin De Bruyne é o cérebro que se destaca menos do que deveria
Ele dá muitas assistências, faz até alguns gols, é um jogador muito decisivo, na minha opinião, que às vezes fica à margem aí pelos números estratosféricos do Haaland nessa temporada, mas ele frequentemente é citado como o cara que pode elevar o patamar do City em termos de competição continental. Joga muita bola. Eu acho que assim, no momento hoje, eu colocaria o De Bruyne com o Mbappé, o Haaland, o Vinícius, brigando por essa coroa aí. Eu acrescentaria mais um cara aí, não jogou tanto na temporada como eu gostaria que ele jogasse, que é o Mané. Se machucou, né? Machucou, não jogou a Copa, mas assim, quando a gente vê o Mané, tem alguma coisa que é bacana. Não no nível desses, mas ele tá ele ronda um nível abaixo, mas ele ronda. Talvez uma regularidade maior física e um sucesso do Bayern de Munique na reta final da Champions League possa fazer com que ele apareça aí. Mas ele é um baita jogador. Boa. Aliás, quem ficou sem o Mané, a gente percebeu o que aconteceu. Verdade. O Liverpool. Temporada bizonha do Liverpool. Atrás da outra. Temporada péssima do Liverpool. Péssima. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer a KTO.com. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League e várias outras modalidades além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. Isso mesmo, se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora e com ganho antecipado, Fred. Pois é, então, faça seu cadastro em kto.com e, utilizando o cupom OTEMPO, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe seu palpite na kto.com, onde a diversão acontece, Pedro Abílio. É isso. Vamos lá falar da Champions League. Afinal de contas, nós temos nesta terça-feira, Fred J, quartas de final começando. Benfica e Internazionale em Portugal, Manchester City e Bayern de Munique. Eu apostaria as minhas fichas de que Benfica e Inter de Milão vai terminar num empate no primeiro jogo e de que em City e Bayern ambas as equipes vão fazer gols, mas vai terminar com uma vitória do mandante. Eu vou com vitória do Benfica, com os dois marcando. Vitória do Manchester City com gol do Haaland. Vitória do City com gol do Haaland é fácil, né? O gol do Haaland é fácil, a vitória do City nem sempre, né? Ainda mais contra o Bayern de Munique. E aí na quarta-feira, quartas de final da Champions, Real Madrid e Chelsea, Milan e Napoli. Lembrando que todos os jogos nessa fase acontecem às 4h, hora de Brasília. Real e Chelsea é um confronto em que a gente já viu nas últimas temporadas, são grandes forças, mas o Chelsea está agora sem treinador. Por enquanto, porque pode mudar. Do dia da nossa gravação até o dia do Chelsea entrar em campo, pode ter uns 3 ou 4 treinadores diferentes. O Chelsea com o Graham Potter não deu certo e tem a volta do Kanté, né? Tá voltando aos poucos a ser um titular do time depois de se recuperar de lesão. Mas ao mesmo tempo, um Real Madrid que voa na medida do possível, né? Não vai ser campeão espanhol, a gente já falou aqui, todas as fichas na Champions League. Acho que é uma boa apostar no Real, principalmente jogando no Santiago Bernabéu o primeiro jogo, né? Favorito. Agora, para os dois é a única oportunidade que eles vão ter nessa temporada. E isso é muito engraçado, né? Porque em casa a história é diferente. Então, pensando numa conquista grande na temporada, para o Chelsea principalmente, porque ele não vai ficar entre os 4 primeiros na Premier League, esse jogo vale muito, essa disputa vale muito. Só que é um time desorganizado, confuso, sem comando, com inúmeras contratações que não tiveram o menor tempo de entrosar. É o Madrid favorito. E se tivesse que pensar em quem faz gol, o Benzema faz gol nesses jogos, né? Decisivos. Ele faz gol. Agora, o Real Madrid, se vacilar e não fizer um bom resultado, ele pode acender o Chelsea, que tá meio que a deriva, e joga o jogo para Stamford Bridge e transforma no caldeirão.
Aí é outra história, mas isso é um assunto para um outro Rotas da Bola. Vamos ver o que o Real Madrid vai se propor a fazer. Esse jogo do Santiago Bernabéu, por exemplo, é um jogo que a gente tende a imaginar que o Chelsea vai tentar se defender, né? Não entendemos ainda em qual proposta, em qual filosofia. Afinal de contas, isso passa por um novo comando. Mas não é difícil imaginar que o Real Madrid vai ter muitos escanteios, por exemplo, no jogo. Afinal de contas, tem essa obrigação, né, de construir um resultado em casa. Para Milan e Napoli, é jogo para apostar mais de 3 gols com praticamente facilidade, né? O Napoli faz gol. Faz muito. Se o Milan quiser acompanhar, vai ter que fazer muito gol também. Mas o Napoli não fez gol no Milan no Campeonato Italiano, né? É verdade. Em casa. Em casa. E aí é que tá. O Napoli não vai perder o Campeonato Italiano. Não sei, se perder, eu desisto. Seria um grande milagre. Eu desisto. O Milan tem ao seu favor o heptacampeonato aquele petzinho que vem na camisa, sabe? No braço, com 7. Nessas horas faz a diferença, Pedro. O Milan é pior do que o Napoli. Isso não tem que discutir. É pior. Se o Napoli ganhar os 2 jogos, tá super ok. Mas o Milan deu uma sapatada fora de casa, 4-0. Não mudou nada o campeonato italiano pro Napoli, mas jogou aquela ducha de água fria. Pô, nós vamos enfrentar os caras daqui a pouco e os caras acabaram de golear a gente. Vai jogar em Milão, é a chance que o Milan tem de tentar alguma coisa, jogar uma pressão ainda maior no Napoli. Eu, sinceramente, desse bolo aí, pensando em futebol, Milan, Inter, Benfica e Napoli, o Napoli é o melhor. O Napoli é o candidato desse quarteto a estar na final. Mas ele vai ter que passar o peso e a tradição do Milan. Aliás, por peso e tradição de qualquer outro dos 3, né? Que estão ali num patamar parecido ou acima do que representa o Napoli internacionalmente hoje em dia. E o único que não foi campeão da Champions League nesse bolo aí. Porque do outro lado tem gente também que não ganhou. Tem gente que não ganhou e que já não aguenta mais gastar dinheiro tentando ganhar. Alguém de azul. E não é o Paris Saint-Germain, que não está mais. Que tem azul também, mas vai embora antes. Não está mais nessa briga. É isso, Rotas da Bola vai terminando mais uma vez. Você pode interagir com a gente nas plataformas de O Tempo aí. Estamos lá no Twitter também. Qual que é o seu Twitter, Fred J? @FredericoJ. J-O-T-A. Não bota só o J solto, não. J-O-T-A. É meu sobrenome, viu, gente? É parente do Diogo Jota, para quem não sabe. O J do Diogo J é J de João. Não é meu parente. Não é seu parente. Esclarecimentos. Eu estou no @Pedro Abílio. Nós estamos lá falando de futebol internacional também. Você acompanha o Rotas da Bola no seu agregador de podcast preferido, no tempo.com.br/esportes e, claro, acompanhe em vídeo no youtube.com/O Tempo. Se inscreva aí que a gente volta em breve trazendo mais futebol internacional. Não é isso, Fred? Exatamente. Abraço, Pedro. Abraço, pessoal.